Você sabe o que fazer em caso de traumatismo dentário em crianças? Vem comigo que hoje vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. A faixa etária mais acometida é a compreendida entre 2 a 6 anos de idade, porque é quando a criança começa a ganhar independência, ou seja, ela começa a brincar, correr e fica propensa a quedas e batidas em objetos e, consequentemente, a traumatismos nos dentes descidos, também conhecidos como os dentes de leite. Os dentes mais acometidos são os incisivos centrais superiores, que são aqueles dentes mais anteriores da boca, e o traumatismo mais comum, enquanto a criança apresenta apenas os dentes descidos, é a luxação, a qual falaremos mais adiante. Existem algumas características que podem aumentar a probabilidade da criança sofrer traumatismo, como, por exemplo, mordida aberta anterior, devido ao uso prolongado de chupeta, sucção de dedo ou posicionamento inadequado da língua, e pacientes com sobressalência acentuada, que é quando os dentes superiores estão mais para frente do que o normal. Os tipos de lesões podem ser divididos em lesões dos tecidos mineralizados, que seriam basicamente esmalte e dentina, e lesões dos tecidos de suporte, que seriam gengiva, ligamento periodontal e osso alveolar. Na fratura de esmalte, temos uma perda de tecido, mas em pequena quantidade. Já na fratura de esmalte e dentina, temos uma perda maior de tecido, com dentina e túbulos dentinários expostos sujeitos à contaminação. Nesses casos, a criança pode apresentar sensibilidade dentária caso algum tratamento não seja realizado. A fratura de esmalte e dentina pode se tornar ainda mais complexa quando temos envolvimento e exposição da polpa, ou então quando nos deparamos com uma fratura envolvendo esmalte, dentina e cemento. Nesse último caso, a raiz também é atingida. Além disso, a criança pode chegar no consultório apresentando uma fratura radicular, que muitas vezes não demonstra sinal clínico. Essa fratura pode ser horizontal, vertical ou oblíqua, e o tratamento vai depender da direção e altura da fratura. Como foi comentado anteriormente, nós temos ainda lesões que acometem os tecidos de suporte do dente. Essas podem acontecer concomitantemente às lesões dos tecidos mineralizados. A mais simples delas é a concusão, onde tem-se o rompimento de algumas fibras do ligamento periodontal, responsável por ajudar na sustentação do dente. Outra situação é a subluxação, a qual tem-se um rompimento de um número maior de fibras e podemos observar um sangramento subgengival, que seria uma pequena linha de sangue na margem da gengiva. Ainda, o paciente pode chegar ao consultório com um caso de luxação, que é o traumatismo dentário em dentes descidos mais comum. A luxação pode ser dividida em luxação intrusiva, quando o dente entra no alvéolo, luxação extrusiva, quando o dente sai parcialmente do alvéolo, como se tivesse crescido, e avulsão, que é quando o dente sai totalmente do alvéolo, ou seja, ele sai da boca. É importante ressaltar que existe uma relação muito próxima da ponta da raiz do dente descido e do dente permanente, que ainda está em processo de formação. Algumas consequências que podem ocorrer após lesões na dentição decídua são dentes impactados, ou seja, aqueles que não encontram um caminho ou uma via para nascer, malformação dentária, dilaceração radicular, que seria uma distorção no formato da raiz, e distúrbios de erupção. Em relação ao tratamento, isso vai depender muito do tipo de trauma que a criança sofreu e, preferencialmente, quem pode indicar e realizar o melhor tratamento para o caso é o odontopediatra. Contudo, há algumas ações que os pais ou responsáveis podem fazer antes de chegar ao dentista para ajudar no tratamento inicial. As principais orientações aos pais dos responsáveis são manter a calma. Sim, isso é muito importante porque a criança estará assustada e procurará aconchego em vocês, portanto manter-se calmo é essencial. Observar se o acidente gerou desmaio ou vômitos. Nesses casos, é importante primeiro levar a criança para o hospital ou um posto de saúde mais próximo. Na ausência desses sintomas, leve a criança direto ao dentista, pois quanto menor o tempo desde o episódio do trauma até a chegada no consultório, mais bem sucedido será o tratamento. Se o trauma tiver causado sangramento, pode limpar a boca da criança com gaze ou com um pedaço de tecido limpo, e soro fisiológico ou então água filtrada, sempre delicadamente para não piorar a lesão. Evitar dar chupeta ou qualquer coisa que gere sucção, como bebidas com canudinho, por exemplo, para não aumentar o sangramento e dificultar na cicatrização.
Em casos de fratura ou avulsão, nunca tente colar o fragmento ou recolocar o dente que saiu por completo. Procure o fragmento, lave em água corrente sem esfregar e coloque em um recipiente com soro fisiológico ou leite até chegar ao dentista. Não há recomendações para o reimplante de dentes descidos que foram perdidos. No entanto, eles poderão ser usados em aparelhos ortodônticos em próteses infantis. E aí, gostou do conteúdo? Dê um like e nos siga para mais vídeos como esse. Até a próxima!